Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de janeiro de 2026. São 18 horas. Senhoras e senhores, o Donald Trump levou mais um no bico. Depois de trair, de puxar o tapete do bolsonarismo, de usar e depois puxar o tapete, ele acaba de fazer a mesma coisa com a oposição de direita venezuelana. A oposição de direita, Maria Corina Machado, acaba de ser descartada pelo Donald Trump, assim como o Donald Trump descartou o bolsonarismo após lhe ser útil para obrigar o Brasil a negociar com ele. Esse espertalhão, agora ele fez com que a Maria Corina Machado subisse, virasse prêmio Nobel da Paz, tal, e agora fez um acordo com a vice-presidente de Nicolás Maduro, que inclusive alguns estão dizendo que traiu o Maduro, né? Tem todo um boato aí. Seja como for, o Trump leva mais um direitista no bico. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Primeiro que ele é uma cauda do Bolsonaro, uma costela do Bolsonaro. Bolsonaro tirou uma costela e botou em São Paulo. E ele não pode. São Paulo não é que ele não possa, ele pode fazer tudo. Agora, São Paulo, principalmente a elite paulista, a indústria paulista, não aceita historicamente esse tipo de postura. Ou ele adota a postura histórica de governador-presidente da província de São Paulo, né, presidente da província de São Paulo, ou vai ficar sofrendo esses ataques. Hoje ele teve sorte de ter uma inauguração, uma visita aí a uma obra e estar com um capacete de operário, porque a imagem que vai ficar dele é aquele boné Make America Great Again, que ele botou logo depois de todas as tarifas que vão penalizar a indústria paulista. Então, hoje na rede social ele já trocou o boné do Trump pelo capacete de operário, dizendo: vamos trabalhar, o negócio é trabalhar, São Paulo é a locomotiva do país. Mas nunca um candidato da direita vai sofrer tanto por ter colocado na cabeça um boné vermelho. John Feely, ele fez um ataque a Donald Trump. Ele diz que o Donald Trump está velho, é desinformado, é ignorante e não sabe o que está fazendo. Não tem sistema, é totalmente narcisista, né? Tudo gira em torno dele e ele não tem um norte. As pessoas manipulam ele com facilidade. E ele diz que o Eduardo Bolsonaro conseguiu manipular o Trump para fazer o Trump impor as tarifas, o tarifaço, mas que as sanções da lei Magnitsky, mas que Donald Trump, ao ver que Bolsonaro perdeu, ele diz isso, perdeu, no sentido de que foi condenado, não tem mais a menor chance de concorrer à eleição, é uma página encerrada, né? Que o Trump não gosta de perdedores e que por isso descartou o Bolsonaro e nunca teve muito interesse pelo Bolsonaro, que na verdade, embora tenha havido essa manipulação pela família Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, o Trump não tinha nenhuma afinidade maior com o Bolsonaro, não era uma coisa que ele estivesse no radar dele, foi uma coisa eventual e que ao perceber que não ia levar a nada, ele simplesmente desistiu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria se afastado do ex-presidente Jair Bolsonaro após passar a considerá-lo um perdedor.
segundo a avaliação do ex-embaixador americano John Fallon, em entrevista à BBC News Brasil. De acordo com ele, a condenação e a prisão de Bolsonaro fizeram com que Trump deixasse de se importar com sua situação política. Fallon afirmou que Trump não acompanha de perto a política brasileira e que deixou de ver Bolsonaro como uma referência após o avanço das instituições democráticas no país. Segundo o diplomata, derrotas políticas e jurídicas são mal vistas pelo presidente americano. Donald Trump disse neste sábado que os Estados Unidos vão governar a Venezuela até que ocorra uma transição política após a operação militar para retirar o líder venezuelano Nicolás Maduro do poder. O republicano ainda descartou a Nobel da Paz e líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, para governar o país sul-americano. Acho que seria muito difícil para ela ser a líder se não tiver apoio interno. É uma mulher muito simpática, mas não tem o respeito necessário. O republicano destacou que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington após a captura de Maduro. Na mesma entrevista coletiva, o magnata disparou que seu colega Gustavo Petro deveria cuidar do próprio traseiro. A declaração seguiu os comentários do presidente colombiano, que classificou as ações de Washington como um ataque à soberania da América Latina e afirmou que provocariam uma crise humanitária. Ele tem fábricas de cocaína, tem fábricas onde produz cocaína. E sim, acho que mantém minha declaração. Estão produzindo cocaína e enviando para os Estados Unidos. Tem que cuidar do próprio traseiro. Na coletiva, Trump fez questão de afirmar que o domínio dos Estados Unidos na América Latina nunca mais será questionado. Bom, todo mundo lembra desse episódio, até porque é recente, né? Foi no dia 29 de dezembro que o John Feeley, ex-embaixador dos Estados Unidos no Panamá, e que já foi considerado um dos maiores especialistas em América Latina do Departamento de Estado americano, disse que o Trump descartou o Bolsonaro porque não suporta perdedores e foi, na verdade, ele manipulou, ele queria várias concessões do Brasil, ele queria alguns acordos, só que ele foi muito fundo e acabou perdendo, porque ele também não estava brincando com o amador, né? Estava brincando com ninguém mais, ninguém menos que Lula, que exerce com sucesso sua terceira presidência e que saiu do nada, a diferença de Trump, que nasceu num bercinho todo de ouro. O Lula construiu a sua vitória, né? Construiu com o suor do rosto. Então é diferente um filhinho de papai como o Trump achar que vai levar no bico alguém que venceu na vida graças ao próprio esforço, como o Lula. Seja como for, minha amiga, meu amigo, os bolsonaristas estão de novo fazendo a mesma burrada que eles fizeram no caso das sanções contra o Brasil. Você viu os comentários aí na Globo News, tal, todo mundo ainda deve estar fresco na cabeça de muitas pessoas, o quanto os bolsonaristas se deram mal, eles caíram nas pesquisas, eles ficaram marcados e viram o Lula ganhar fôlego e subir nas pesquisas graças a cenas como essa, dessa bandeira dos Estados Unidos acima de um monte de otários vestidos de verde e amarelo. Eles pegam e colocam acima da bandeira do Brasil uma bandeira gigante dos Estados Unidos, e ao celebrarem bombas na Venezuela, os presidenciáveis, governadores presidenciáveis, elegem o Trump como chefe e repetem o que eles fizeram no caso das sanções. Os elogios de presidenciáveis brasileiros da oposição ao bombardeio da Venezuela, realizado pelos Estados Unidos, à revelia das Nações Unidas e do próprio Congresso, indicam que sua política externa, caso sejam eleitos em outubro de 2026, será mais que de alinhamento a Donald Trump. Vão abraçar o America First e o Make America Great Again, Brasil maybe later, ou seja, Brasil talvez mais tarde. Nicolás Maduro é um ditador que fraudou as eleições, tratava os adversários com punho de ferro, atropelava os direitos humanos e merecia ser retirado do poder pelos próprios venezuelanos. Eu confesso a vocês que eu nunca gostei do Maduro, não é? Eu apoio até hoje, reverencio
a memória de Hugo Chávez, mas o Maduro não tinha sequer um milésimo do que tinha de valor o Hugo Chávez. E a eleição, a última eleição na Venezuela, foi muito esquisita e tem muita gente que não admite isso, mas foi, não é, foi muito esquisita, tanto que o Lula não reconheceu a vitória do Maduro, até hoje, né? E não reconheceu, e apesar disso, o bolsonarismo fica comparando o Lula ao Maduro e tal, mas o Lula agiu muito bem no caso do Maduro, porque não tinha como aprovar, ele escondeu as atas de votação, que é algo que nunca aconteceu na Venezuela. Eu já participei até de eleição, já estive na Venezuela durante eleições e no dia seguinte estava no jornal, as atas os boletins de urna, né? Seja como for, o bolsonarismo comete de novo esse erro. Os efeitos drásticos no bolsonarismo, também após a retirada da lei Magnitsky, mostram que o Trump ele não tem amigos, ele tem interesses, né? Ele tirou as sanções, deixou os bolsonaristas que comemoraram com a brocha na mão, e depois foi lá e fez nada mais, nada menos do que reabilitar o Alexandre de Moraes, que prendeu todo mundo. Ou seja, o Trump traiu os bolsonaristas de uma forma completa, barba, cabelo e bigode. A decisão do Trump de tirar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes fortaleceu o Centrão e enfraqueceu o bolsonarismo, porque o bolsonarismo ficou nessa situação de ter que ver o Alexandre de Moraes ser, na verdade, resgatado pelo Trump, né? E aí tudo que eles falaram do Alexandre de Moraes caiu no vazio. Os bolsonaristas, por conta disso, se disseram usados por Trump e viram derrota para Eduardo com a retirada das sanções ao Alexandre de Moraes, que é o mínimo, né? Eles não dizem isso na frente de ninguém, eles dizem que estão vencendo de goleada, mas foi uma mega derrota para eles. A decisão que livrou o ministro da lista de alvos da lei Magnitsky irritou os bolsonaristas, irritou não, arrebentou com os bolsonaristas, né? A decisão do governo Trump foi recebida nos bastidores do bolsonarismo como um revés, um golpe direto na cabeça do Eduardo Bolsonaro. Mas aí o Trump faz de novo. E agora é com a oposição de direita venezuelana. E essa foi muito mais cruel, e eu vou te explicar por quê. Aqui no Brasil, o Trump abandonou o Bolsonaro ao Poder Judiciário brasileiro. Não abandonou o Bolsonaro presidente e tal. O que vai acontecer com ele é que ele vai ficar numa prisão com ar-condicionado alguns anos e depois vai sair para ficar na casa dele com piscina e desfrutar dos milhões dele, né? Mas o Trump, com a oposição venezuelana, ele fez muito pior. O Trump escolheu uma aliada de Maduro para ser a nova líder da Venezuela. E muita gente já está dizendo que havia um acordo, que o Maduro foi traído. E eu vou te falar que, na verdade, eu não acho isso muito estranho, não. Hoje eu recebi várias mensagens, muita pessoa me perguntando, Eduardo, você acredita nesses boatos aí? Não são boatos, está aqui, são fatos. Após Maduro recusar a proposta de auxílio, autoridades americanas viram uma opção mais flexível em sua vice-presidente, Delcy Rodrigues, conhecida por estabilizar a economia da Venezuela. E, na verdade, o Maduro poderia ter negociado também, né? Mas aquilo que foi feito talvez até com informações, porque eles sabiam tudo, eles sabiam exatamente onde pegar o Maduro e não tinha resistência, não houve resistência. Foi um passo de dança a mais para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. No final de dezembro, Maduro rejeitou um ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para deixar o cargo e partir para um exílio luxuoso na Turquia, de acordo com vários americanos e venezuelanos envolvidos nas negociações da transição.
essa semana ele voltou ao palco ignorando a última escalada dos Estados Unidos. Um ataque a um cais que, segundo os Estados Unidos, era usado para tráfico de drogas. Dançando ao som de uma batida eletrônica na televisão estatal, enquanto sua voz repetia em inglês "No Crazy War", sem guerra maluca, as danças públicas regulares de Maduro e outras demonstrações de indiferença nas últimas semanas ajudaram a convencer membros da equipe de Trump de que o presidente venezuelano estava zombando deles e tentando chamar o que ele acreditava ser um blefe, de acordo com as duas pessoas que falaram sob condição de anonimato. Então a Casa Branca decidiu levar adiante suas ameaças militares e fez o que fez. E aí essa senhora, Delcy Rodrigues, semanas antes, autoridades americanas já haviam decidido sobre uma candidata aceitável para substituir Maduro, pelo menos por enquanto, a vice-presidente Delcy Rodrigues, que havia impressionado os assessores do Trump com sua gestão da crucial indústria petrolífera venezuelana. E o que é que acontece? O Trump sabe muito bem, os Estados Unidos eles têm informações de que o chavismo na Venezuela não é uma abstração. Minha amiga, meu amigo, eu conheço muito bem a Venezuela, eu tinha negócios lá, eu tive umas 40 vezes na Venezuela. Então eu quero explicar para vocês, eu estava lá quando tentaram sequestrar o Hugo Chávez, sequestraram por 48 horas, e depois o povo foi lá e obrigou os golpistas, entre eles a Maria Corina Machado, inclusive, a devolverem o Chávez. Então tem muito apoio o chavismo da Venezuela, e se a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez assumissem o poder, eles não iam durar, até porque as Forças Armadas venezuelanas odeiam a direita de lá, odeiam. Eles não conseguiriam ficar, eles iam sofrer um golpe das Forças Armadas que são de esquerda lá na Venezuela. São ligadas aos movimentos sociais, são ligadas aos progressistas. Então o Trump, para ele, é muito mais negócio negociar com essa mulher, deixa no poder, ela... Aí eu não posso garantir isso, mas o que parece que ela vendeu a cabeça dele, parece. Veja bem, o Trump disse que a Maria Corina Machado agora foi a mesma coisa que ele fez com o Bolsonaro, com o bolsonarismo aqui no Brasil, ele fez com a oposição de direita venezuelana, que também não tem representação lá. Trump diz que Maria Corina Machado não tem apoio ou respeito necessários para governar a Venezuela. Simples assim. Veja só, o Trump afirmou ontem que a Nobel da Paz e líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, não conta com apoio nem respeito necessários para governar seu país. A declaração dele foi feita em primeiro pronunciamento oficial sobre a ação militar, realizado horas antes, porque ele já estava, pelo jeito aí, não dá para fazer, eu não sou de fazer afirmações daquilo que eu não tenho certeza, tá? Então eu não vou afirmar que isso aconteceu, mas parece, que houve uma traição ao Maduro. E não que eu esteja aí, sabe, me doendo pelo Maduro, não. Mas eu me dou por um golpe, porque golpe não é uma coisa boa. Mesmo que quem está no poder seja um Bolsonaro da vida, eu nunca defenderia um golpe contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Ele termina o mandato e o povo vai lá na urna e tira ele na urna e acabou. Eu não apoio golpe de nenhum tipo. Mas foi, para mim, está parecendo que foi isso que aconteceu com a ajuda dos aliados de Trump, de Maduro. Acho que seria muito difícil para ela estar à frente do país, disse o Trump sobre Maria Corina Machado. Ela não conta com apoio nem respeito dentro do seu país. Em seu pronunciamento, ele declarou que os americanos irão permanecer na Venezuela e, essencialmente, comandar o país até que uma transição política ocorra. Eles não estão dentro da Venezuela. Quer dizer, a menos que ele se considere dentro da Venezuela estando a tal Delcy, né? Essa é a questão, que não ficou bem clara. Vamos lá. Enquanto isso, o bolsonarismo está caindo de boca no Trump de novo, né? Ajoelhou e caiu de boca.
no Trump de novo. A ministra rebateu a fala do governador de São Paulo, que atrelava Lula a apoio a Maduro e crise venezuelana. A Gleisi falou, como assim? O Lula não reconheceu a eleição, não é? Aí ela coloca aqui aquilo que ele acho que tinha esquecido, né? Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar o Lula pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só, né? Arrasou a Gleisi. Tarcísio citou a eleição no Brasil, governadores de direita vibram por Trump, e Leite, o Eduardo Leite, lá governador do Rio Grande do Sul, falou, opa, pera lá, teve um golpe lá, né, gente? Vamos cuidar um pouco das aparências, né? Vamos ser menos caras de pau de comemorar uma coisa dessa. Um país latino-americano foi invadido, amanhã podemos ser nós. E é o que o povo brasileiro vai ver. De novo, primeiro a bandeira, depois eles põem o boné do Trump, depois eles apoiam as sanções e agora eles comemoram que um país, nosso vizinho, nosso irmão, foi invadido. Porque os bolsonaristas estão comemorando isso porque eles não têm noção. Essa gente é sem noção. Se não fossem os pastores evangélicos mandar o rebanho deles votar nos bolsonaristas, eles não iam se eleger nem para vereadores aqui. Né? Eles compraram os pastores e é por isso que eles têm votação boa. Os bolsonaristas vibram com o ataque ao Brasil. Ó o Bolsonaro aqui. Olha outro imbecil aí fazendo a mesma coisa que o Tarcísio fez, e aí olha onde ele está agora, né? Edinho, presidente do PT, Edinho Silva, ele chama a direita brasileira de submissa por aplaudir a operação dos Estados Unidos, né? E é basicamente isso, eles estão cometendo o mesmo erro de novo. Olha que coisa vexaminosa essa matéria do maior jornal do mundo, The New York Times. Vamos até o novo símbolo da direita brasileira, a bandeira americana, eles escrevem. É um vexame. Galera, é um vexame. Em uma nova demonstração de apoio ao presidente Trump, o movimento nacionalista brasileiro adotou a bandeira dos Estados Unidos. Agora, uma bandeira pode ser o foco de uma investigação envolvendo a NFL. Que aí que disseram que essa bandeira não poderia ter sido dada, tem toda uma história. O dia da independência do Brasil se tornou um momento para o movimento nacionalista de direita do país ir às ruas protestar contra a esquerda e hastear a bandeira americana. Que vexame, eu tenho vergonha alheia por esses bolsonaristas. Uma bandeira americana do tamanho de uma quadra de basquete foi desfraldada ao longo de várias faixas da principal avenida de São Paulo no domingo, que foi no dia, 2 dias depois desse editorial do 7 de setembro. Foi também um sinal de mudança na imagem global da bandeira dos Estados Unidos, à medida que Trump transforma a forma como os Estados Unidos são vistos no exterior. Olha isso, né? Essa gente vestida com a bandeira dos Estados Unidos, e isso fez disparar a aprovação ao Lula, né? E o Trump e a Delcy, que é a nova presidente da Venezuela, era a vice, mostram que o petróleo foi moeda de troca, gente. Os discursos de Trump e de Delcy Rodrigues, vice de Maduro, após a ação militar dos Estados Unidos, deixaram claro que o setor petroleiro foi usado como moeda de troca, afirmou Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Para ela, o setor petroleiro surge como moeda de troca, então a tal da Delcy lá fez os acordos e entregou a cabeça do Maduro. É o que está aparecendo, não posso afirmar, né? Não quero fazer uma afirmação irresponsável, mas que está aparecendo, isso está aparecendo. O governo Lula avalia que o Trump pode tentar, agora em dezembro, o governo Lula deixou vazar que avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. E veja só você, aqui você tem uma coluna
que aborda essa preocupação que já faz meses aí que permeia o governo Lula, que o Trump pode interferir na eleição do Brasil, a menos que o Lula mantenha aí uma boa relação, tal, né? O Lula vai ter que toreá-lo, porque a gente não sabe que tipo de armas ele pode usar. A ação militar na Venezuela é prenúncio de ingerência política de Trump no Brasil em 2026. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela com bombardeios em Caracas e agora podem usar outro tipo de bombardeio aqui no Brasil. O ataque à Venezuela e a prisão de Maduro soterram a era chavista no país e abrem uma nova fase de Trump contra o multilateralismo e suas instituições mundo afora. Chávez evoluiu do oficial golpista de 92 para o líder populista que assumiu o poder na Venezuela em 1999, embolando nacionalismo, militarismo, anti-americanismo e pitadas de messianismo. Em vez de balas e canhões, Chávez deu um golpe branco unindo a esquerda aos militares e manipulando a massa em torno do nacionalismo. Muito bem, agora, minha amiga, meu amigo, o que o Trump vai se intrometer é muito provável, a menos que o Lula o mantenha ali na coleira, né? Vai ter que ter muita habilidade, isso ao Lula não falta. Mas, veja, quem não aprende mesmo é a direita brasileira. Recentemente, essa matéria aí mostrou que não dá para entender a direita ficar comemorando essas ações do Trump, achando que ele vai mandar a equipe Delta invadir o Palácio do Planalto e sequestrar o Lula, né? Trump largou o Bolsonaro e falta a direita brasileira fazer o mesmo. Sem perspectiva de uma vitória fácil e barata, Trump deixou o Brasil de lado. A democracia brasileira ganhou sua queda de braço com a superpotência, mas continua ameaçada pelos bolsonaristas. Está na hora de eles entenderem que eleitoralmente eles estão novamente vestindo o boné do Trump. Eles querem fazer isso? Azar dele. Aliás, sorte nossa, né? Que eles continuem aí defendendo os Estados Unidos, comemorando a invasão da Venezuela. Vamos ver no que vai dar para eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.